Olá pessoal, está começando mais um Pod Pop Ferrou e no episódio de hoje nossos convidados eles formam um grupo de pagode bem eclético em que em todos os seus shows eles trazem bastante sorrisos. Sejam bem-vindos ao Pod Pop Ferrou, Pagode do Sorriso. Muito obrigado, tudo bom? Então, para a gente começar nosso bate-papo, eu queria que vocês falassem sobre como vocês se conheceram e formaram a banda. Vamos lá. O Pagode do Sorriso, na verdade, surgiu aí de um grupo lá de 2003, mais ou menos, Ricardinho? 2002. Sim. Grupo Sorriso Negro, né? Ele veio com a base de lá. Só que nem sempre foi sorriso, né, Ricardinho? O Ricardinho teve o grupo dele, a gente seguia... Passei por vários, né? Cada um teve sua trajetória, desde... Então, eu digo assim que nunca sempre foi sorriso, porque o Sorriso Negro, ele teve uma fatalidade, né, lá na época que eu fiz parte do grupo, né? Então a gente perdeu um músico nosso, era um músico que fazia correria, marcava data, agendava ensaio e tal. Então de uma hora para outra ele faleceu, né? Ele teve neurisma e com essa fatalidade aí a gente meio que deu uma dispersada do grupo, né? Cada um foi seguir seu caminho e a gente já chegou a tocar junto também, né? Depois Sim, disso aí, né? O grupo, o nome do grupo Você tá falando na época do Marcão, né? Marcão, exatamente. Sim. Lá pros anos 2000 alguma coisa. Faz tempo já que a gente tá na estrada. Então, e nessa época, era Sorriso Negro porque só tinha negão no grupo. Vou ser bem escracho aqui, né? Só tinha negão. O único branquinho que tinha lá era eu e o Vinícius, né? E com essa fatalidade do grupo, cada um foi montando seus grupos e tal, enfim. Eu fiz parte de outros grupos, montei grupo. Aí passou esses anos, eu encontrei novamente com o Vinícius, que tipo assim, a gente sempre morou na mesma rua, estudou junto e tal. E ele teve uma ideia, tinha falado, vamos fazer um esquema só pra gente se divertir, né? Fazer um pagodinho e tal. Vamos. Começamos a fazer aquela resenha de final de semana, na casa de amigo, enfim. Só que começou a ficar sério, aí o pessoal começou a contratar, né, a gente. Falar, agora tem que arrumar um nome pro grupo, e agora? Falar, vamos usar o grupo Sorriso Negro, que já tinha, né? Vamos usar esse nome aí mesmo. Aí a gente começou a usar, só que só tinha Branquela agora. Nessa nova versão só tinha eu, Vinícius e tinha um senhorzinho que tocava batera lá, que era mais que albino, quase albino. Então só tinha branco no grupo. O nome já não dava mais certo. Já não dava, então. E o pessoal do pagode, sei lá, gosta da resenha, gosta de bagunçar e você faz parte, né? Aí começou a zoar a gente e tal. Eu falei, Vinícius, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o Sorriso Negro, vamos deixar só sorriso. Porque quando ele vai tocar nos lugares, o pessoal fala, o pessoal do sorriso tá aí, não sei o que e tal. Já ficou marcado, né? Então falei, vamos deixar só o pagode do sorriso. Beleza, aí a gente seguiu essa linha do pagode do sorriso. Só que como eu falei, lá no começo não foi sempre sorriso, né? Então, há um ano e meio mais ou menos, a gente veio a perder mais um amigo no grupo, que foi o Vinícius, né, que me ajudou a criar esse grupo aí. E eu fiquei meio sem chão, né? Então eu falei, ele era o vocalista do grupo, tocava cavaquinho. E por um acidente de trabalho, tipo assim, meio inesperado, igual o primeiro amigo nosso, acabou meio sem saber o que fazer, né? Então eu falei, vou parar de tocar, vou largar tudo, enfim. Aí como eu já conheci o Ricardinho de outros pagodes, outros carnavais, né, Ricardinho? Eu já tinha feito uma proposta para ele uma vez sobre essa linhagem que a gente segue, né, que é do VS, né, que a gente veio seguindo. Aí o Ricardinho de imediato aí já falou, não, vamos pra cima, vamos continuar o projeto do que o Vinícius estava aí, vamos embora, vamos pra cima. Aí foi onde que ele começou a fazer parte aí do Pagode do Sorriso. Mais ou menos um ano atrás, né? Eu era músico do Maurinho, voltei a tocar de novo, daí o Maurinho me abraçou, daí eu fiquei um tempo tocando um ano com ele, daí tinha acontecido a fatalidade com o Vinícius. O Douglas, né, que eles tinham a agenda fechada, infelizmente aconteceu a fatalidade, o Douglas precisava cumprir, né, no começo ele nem queria, mas daí o pessoal ficou, não, vocês têm que continuar, tem que dar continuidade, o Vinícius quer isso. Daí ele me fez a proposta, daí era um negócio que a gente já tinha conversado, a gente trabalhava junto também numa empresa, aí hoje eu não trabalho mais, mas ele segue lá ainda, então a gente já tinha essa ideia. Então com o Vinícius ele já estava caminhando por essa proposta que a gente mostra hoje, que é um pouquinho diferente do convencional de anos, né? Então daqui a pouquinho a gente afunda mais sobre isso. Daí ele me fez o convite, eu falei com o Mauro, prontamente o Mauro falou, não, pega seu rumo e vai, né?
Daí no Mauro eu só era músico, né? Não cantava. Daí a gente fez a proposta, né? Chamou mais um amigo nosso, que foi o Jean. Na época com o Vinícius, a gente tentou ainda implantar esse lance do VS, a gente chegou a ensaiar, a gente não conseguiu apresentar, né, o trabalho, mas a gente chegou a ensaiar alguns tempos, 1 mês, 2 meses, não sei. Só que infelizmente não deu tempo dele desfrutar, né, desse trabalho que a gente estava fazendo. Sim. Mas aí o Ricardinho, como ele tava na pegada com o Maurinho e tal, eu falei, mano, eu já toquei com o Ricardinho um tempo atrás e tal. E, inclusive, se eu não me engano, você que fez um primeiro grupo com o Vinícius. Você montou Foi o primeiro. Foi. Anos atrás, você ajudou a gente, né? Você era mais experiente, mais velho. Eu tocava no Sorriso Negro, depois eu puxei o Vinícius pro Sorriso Negro. Ah, anos atrás, lá pra 2001, por aí. Como chamava o grupo, você lembra? Era Sem Segredo. Sim. Aí foi mais ou menos essa história. A gente tá falando de VS, né? Então, pra galera que não conhece, não conhece, tipo assim, é uma ferramenta muito usada no sertanejo há anos. E o pessoal do pagode usa, só que... Então, tipo assim, VS, a tradução como é que chama? É Virtual Sound. Que seria uma música virtual. Então, acontece. O pessoal tem aquela, como é que fala? Cultura, né? Aquela cultura de achar que o pagode tem que ter 5, 6, 7 integrantes. A gente vê há quantos anos um cara de voz e teclado ganha a vida com música. Às vezes sertanejo, voz e violão, às vezes voz e violão percussionista. Então, tipo assim, hoje em dia, depois da pandemia, como eu falo para muita gente, a pandemia fez mal para muita gente. Só que por um entretenimento, porque muita gente ficou muito tempo sem sair, então o entretenimento, depois que a pandemia acabou, valorizou muito. Então, tipo assim, cresceu muito o mercado. Hoje em dia, para você contratar uma banda, dependendo do seu orçamento, dependendo se você tem uma casa de show, você vai fazer um evento particular, não sai barato, porque todo mundo se valorizou, porque o entretenimento foi valorizado. Então, hoje você fica na média para contratar uma banda aí de R$1.500 a R$2.000, dependendo da situação. Quantos músicos? Então, o que significa o VS? Seria um virtual, né? Então, a gente é uma faixa pré-gravada. Então a gente acompanha essa faixa. Muita gente fala, playback, vocês estão escutando playback. Não é playback, playback é diferente. Playback você põe lá, você não consegue mexer em nada. Karaokê, né? Acho que é karaokê. Até aconteceu com a gente aqui na Ferroviária domingo, a moça olhou assim, eles não estão tocando. Eu falei, a gente está tocando sim. É que alguns instrumentos alguns instrumentos. Os outros vocês estão ao vivo, né? Então, o que é a ideia? A ideia nossa é sempre entregar o melhor para o público final, que é quem está escutando. Então, quem está escutando entende que tá vendo assim, tem um teclado, tem um saxofone, tem um baixo. Às vezes, muitas das vezes, vamos supor, tem um grupo tocando ali, você tá olhando para cá, conversando com o pessoal, aí você tá escutando um violão. Se você fechar o olho, você não sabe se o cara tá ali ou não. Né? Por quê? Porque é um instrumento que só vai sair na caixa, vai sair não é gravado, vai sair na caixa de som. Então, se o cara tá ali tocando ou não, você não vai perceber. Né? Agora, vamos supor, uma bateria. Você percebe se o cara tá ali ou não, porque ela vai soar acusticamente e vai sair na caixa também de som, né? Então, teclado, violão, sopro, alguma coisinha de sopro. Então, não dá tanta diferença se o músico tá ali ou não. Né? Então, porque vai sair gravado, do mesmo jeito que ele não tivesse ali. Né? E realmente é um instrumento, como é que se diz? É um instrumento real. Um instrumento real gravado. Real, só que ele já foi gravado. Um violão, não é alguém que fez um teclado, alguma coisa ali, um som de violão. Realmente é um violão que foi gravado. Foi gravado, foi para o estúdio, gravou. A pessoa teclado. Estudou a música original e gravou. Por isso que geralmente fala, quando eu escuto a gente tocando, fala, nossa, parece que eu estou escutando uma rádio. Porque assemelha muito, porque é muito igual o que a gente está fazendo. Então a gente oferece a qualidade de uma música real. Você põe no Spotify, o pessoal tem um amigo nosso que brinca, o grupo do Spotify chegou. Que, tipo assim, porque é muito semelhante o real porque, tipo assim, os instrumentos gravados, daí a gente investiu também em aparelhagem, que vai de acordo, porque não adianta você ter um material com qualidade boa e a sua aparelhagem do instrumento não chegar de acordo, porque é a junção dos instrumentos virtuais com os instrumentos reais. Daí fica ali. Então, o que acontece? Hoje você vai montar uma banda, no mínimo, você tem que ter 5, 6 pessoas. Então, encarece. Hoje a gente trabalha, tem um formato um pouquinho menor, que a gente faz as festas menores, e tem o formato com 4 pessoas. Então, tipo assim, a gente leva mais qualidade para quem está contratando, né? Para quem está ouvindo. Tipo assim, a comunidade também de você montar mais rápido, passar o som mais rápido, porque é tudo gravado. Então, você chega ali para passar o som a 10 minutos. É só montar ali e já era, acabou. Então, é muito mais rápido. É uma praticidade. O pessoal ainda olha com um pouquinho de preconceito, mas o sertanejo já vem nessa linha há anos.
E até Entendeu? quando é um cantor solo que vem com o violão, tem o notebook ali do Tem, lado, né? exatamente. Que é justamente esse tem. aparelho que você comentou, né? Tem. Então é o que acontece. Tipo assim, a gente trabalha um pouquinho mais com festa particular. E a recepção que a gente tem, e depois que a gente acaba o show, é sempre essa. Então, que legal, porque a gente consegue colocar todos os gêneros, né? Essa que é a proposta, quando o Douglas me chamou, já era assim com o Vinícius, que era fazer um misturadinho. Porque pagode, tipo assim, a gente também gosta, né? Fazer um churrasco, fazer aquela roda de samba é gostoso, a gente gosta. Só, tipo assim, tem muito. Então, a proposta do Douglas e do Vinícius era fazer um negócio diferente. Por isso que veio o Pagode Sorriso misturadinho. Então, quando o Douglas falou, até tive que me acostumar, porque eu não cantava tanta música diversificada assim. Tive que aprender. Então, eu que atrai. Então, no nosso show, a gente consegue trazer tudo isso. E com o auxílio do VS, fica um negócio mais real e mais... Preenchido. Né? fica mais gostoso. Então, quando acaba o show, o público fala, nossa, que legal, o pessoal indica aí, é essa linha. Né? Então, o VS, né, que a gente abrevia, seria isso. Seria um acompanhamento musical virtual. Uhum. Entendeu? É mais ou menos essa Vocês ideia. consideram essas duas coisas, usar o VS e fazer um misturadinho, um grande diferencial de vocês em comparação assim, com outros grupos? Sim. Com certeza. Sim, tipo assim, tem essa diferença. Não é desmerecendo o nosso trabalho, nem favorecendo o outro, ou ao contrário. É tipo assim, a gente quer inovar, quer trazer algo que, tipo assim, que faça a diferença. E a gente entende que também não gosta. Tem gente que gosta daquela roda de samba. E é normal. Às vezes o pessoal manda mensagem para mim, ou pro Ricardinho, para contratar. Ele já fala, como que é o repertório de vocês? Porque eu tenho uma ideia de fazer uma roda de samba, assim. Aí eu já chego e falo, ó, o seguinte, eu vou indicar uma banda do amigo nosso, porque a gente não vai fazer o perfil de vocês, mas se quiser a gente vai. Mas o perfil nosso é assim, 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 assado. Entendeu? Ou se quiser, eu indico um amigo nosso. Aí a gente sempre indica o pessoal que faz roda de samba e tal. Porque, como o Ricardo falou, o nosso perfil às vezes agrada bastante muito a um público, mas outro público não. Apesar de ser um trabalho bacana, eu falo, mas eu não quero, eu quero aquela bagunça. Tem gente que é mais voltado pro samba, né? Pra música mais antiga. Só que a gente tem esse material também. Né? O Douglas, que trabalha mais com essa parte de produzir, de investir e criar. Né? Quando a gente faz um show, a gente fecha 1h30, 1h30. Então daria 3 horas. Só que de material, o Douglas tem 9 horas de VS. Então a gente tem, a gente tem conteúdo para tudo. Se a gente quer fazer um conteúdo voltado só para samba, a gente faz. É lógico, já aconteceu do pessoal pedir que naquela mesa. A gente tá produzindo ainda. Mas o pessoal que é um samba antigo, que fala a respeito da perda do pai, né? Uma música muito marcante. Não é que a gente não vai tocar, não. Vamos fazer só nós 3 aqui. Aí faz no ao vivo ali. A gente consegue fazer no ao vivo. Tipo assim, perde um pouquinho a porcentagem, porque a gente tá ali naquele momento entregando menos muito. músico, né? Entregando muito, porque tá com a potência total do evento. Aí quando a gente começa a fazer ao vivo, não vai ficar ruim. Só que vai perder um pouquinho a potência que tava. Você não vai escutar. Você vai escutar o cavaco do Douglas, meu pandeiro, minha voz e o nosso o companheiro de percussão, o Buiu, tocando tudo ali. Entendeu? Só que a gente abrange tudo isso. E o pessoal acha um pouquinho que a gente é um negócio tipo assim. É uma faixa, você coloca para tocar. O que acontece? A gente não pode interromper aquilo, porque ela tá tocando. E não é que se fosse playback você para ali e já é. Não, ali a gente tem o retorno de ouvido, aí tem uma regência, tem um clique, Então, dependendo da música, a gente não consegue parar. Até muitas vezes o pessoal enquanto a música não terminar. O Ricardinho tá ali, ele fala assim, eu já fala com o Douglas. Eu já não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se tirar minha atenção, já esqueço a letra e já perco tudo. Mas é uma novidade. E tá agradando. A gente começou, né? Vai fazer 1 ano, né? Que a gente já fez 1 ano já, né? A gente tá até pretendendo fazer uma festa de 1 ano. Mas a gente a evolução que a gente teve de 1 ano para trás, agora, né? A gente tá com a agenda bem preenchida, graças a Deus. E tá funcionando. Então a gente tá aos pouquinhos, de degrau tá chegando. É pagode, é gostoso, a gente consegue trazer pop rock dentro do pagode. Tipo assim, na verdade a gente faz todos os gêneros, só que em pagode. Você vai escutar um sertanejo, só que tocar em pagode. Vai escutar um rock, tocar em pagode. E um como é que forró pé de vocês serra. fazem essa diferença aí? Colocar esses outros estilos musicais no ritmo do pagode? Então, na verdade, é uma criação. A gente pega muitas vezes tem coisa que o Douglas produz sozinho, né, que ele vai na casa dele, estuda lá e produz, e tem materiais que já são vendidos, né? Então, tipo, parceiro nosso também que grava, que nem no caso o Padre, sei lá, gravou a sanfona, que a gente fez um forró. Então a gente usa esse meio que nem da sanfona, ele já dá aquela pegada. Daí você vem a percussão do pagode, cavaco, violão, só que vem uma sanfona em cima, entendeu? Vai no reggae, tem a percussão do reggae, do pop rock, tem uma guitarra, tem alguma coisa, entendeu? É isso que o VS traz para o nosso trabalho. Traz essa diversidade, tá? E fica gostoso de escutar.
E outra, todas as músicas têm, né? Introdução, tem solo, o meio da música tem aquele solo, e no final tem aquele solo que finaliza a música, então tem começo, meio e fim, né? Como se fosse mesmo o pessoal que o Ricardinho falou. Parece que é uma rádio que eu tô escutando. Então, assemelha muito com isso. E vocês gravam também instrumentos para colocar nesse VS? Sim, é mais o Douglas que trabalha nessa parte aí de... A gente grava também coral, o Ricardinho já chegou a ajudar também a gravar coral. É porque tem vezes que a gente precisa pegar um conteúdo, né? Por isso que a gente fala. Hoje, depois que eu falei da pandemia, valorizou muito. Na minha época, quando eu conheci o Douglas, a gente tocava, sei lá, por 30, 40 reais na época. Sei lá, 15 anos atrás. Hoje, um músico, tipo assim, tem essa classe, né? Percussão e harmonia. A harmonia, o músico ganha um pouco mais. Porque, né? Pelo estudo, né? Não que o percussionista não estude. Ele estuda também. Só que a harmonia, o instrumento é um pouco mais caro, o estudo é um pouco mais caro, então a harmonia chega para mensagem. Só que hoje... A demanda também, né? Eu acredito que a demanda para percussionista é maior. Só que, tem muito percussionista, né? A pessoa aprende mais fácil tocar um instrumento percussivo do que um harmônico. Só que hoje em dia, você trabalha na faixa de 180 a 250 reais um músico. Então, você tem 7 músicos, você está falando mais de R$1.000 só de manutenção de banda. Daí você tem mais o seu transporte. Aí você tem como que fala, quando vai desapreciar seu carro, suas coisas, então você tem que agregar um valor. Então daí chega o valor que vai chegar aí quase R$1.500, R$1.600. Às vezes a pessoa às vezes o contratante acha caro. Só que às vezes também quando a gente chega lá com 3 pessoas, o pessoal acha que não, vocês estão me enganando. Vocês estão tocando em cima da música, mas não é, a pessoa está pagando mais barato. Não que a gente vai tirar o espaço de quem está fazendo, só que a gente está levando material, só que a gente consegue oferecer bastante e cobrar um pouquinho menos. Entendeu? Essa que é a diferença nossa. Por isso que a gente está aí crescendo no mercado, sem passar por cima de ninguém, lógico. Então, mas o VS vem para trazer isso. Entendeu? É uma ferramenta aí para todo mundo usar. Não é barato, né? O Douglas investiu muito. Né? Eu acho que não vale, pelo que eu conheço, você deve conhecer mais. Eu só conheço o Robinho, a galera e a gente. Aqui em Taubaté tem o Robinho que trabalha aqui, né? Tem o pessoal de São José que faz. Não, sim, São José. Só que o pessoal lá em São José ainda tem uma demanda maior de faturamento. Então lá a pessoa consegue levar uns 5 músicos reais e ainda usar o VS ainda para complementar. Então, no nosso caso, por enquanto, a gente usa o máximo, a gente usa o máximo que a gente pode do VS. Por isso que às vezes tem muita gente que olha com o olho torto pra gente falar, mas 3 caras, esse sonzão. Quando a gente vai com 4, que é a bateria, que é para dar mais uma realidade na situação, a pessoa fala, mas 3 caras só. Mas depois que vê o trabalho inteiro, daí a pessoa entende, bem, gosta. Mas é isso. E como é que é esse aparelho? Tipo um computador? Como é que Na verdade é um programa, né? Programa, que nem o Douglas, ele consegue editar todas as faixas que tá gravadas, né? A gente tem que criar um repertório, uma lista lá, a gente aciona, aí vai sair uma comunicação no fone de ouvido e a gente toca. Iniciou a música, todo mundo começa a tocar. É tipo como se fosse acompanhar o rádio. Só que o rádio você não consegue. Você chegou uma hora que você vai acompanhar o rádio, né? Quem toca, você vai acabar saindo fora. Por isso que tem o metrônomo, né? Que é o clique que vai dando a sequência com o tempo, né? Eu apanhei muito para acostumar com isso que a gente tocou. Nossa, eu tô imaginando. Que a gente tocou, pra caramba, que a gente tocou, eu toquei muito na rua, então você tem aquela liberdade, por mais que você saia um pouquinho fora do andamento, porque tudo tem um andamento, né? Você vai dentro desse compasso, você pode fazer o que você quiser. Só não pode sair fora desse compasso. No final daqui você não pode sair fora. Então você pode criar, né? Quem é muito percussionista ou muito harmônica, a pessoa cria de fora a fora, daqui até lá. Só que, tipo assim, pra quem não tá acostumado, é ficar dentro desse ritmo aqui, porque vai ficar tec, 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 tec. Pra quem tá assistindo também, muitas vezes não imagina o que a gente tá ouvindo. Então, é a bagunça que às vezes ali, né? Às vezes a gente sai do show com a cabeça explodindo, porque é muita poluição. 3 horas de show, porque é muita poluição, porque é uma regência gravada, é o clique, é o seu instrumento que você quer escutar, a sua voz que você quer escutar. Mais a comunicação que a gente usa ali. Tem uma comunicação. Que é mais pra gente também brincar entre a gente, dar piada, fazer piada. Sim. Mas então, tudo isso. Então funciona assim, o Douglas tem um computador, né? Hoje ele preparou, por isso que tipo, é um investimento, não é barato. O Douglas preparou o computador dele, porque tem como você fazer o VS, você criar uma faixa de áudio, uma faixa de MP3 e reproduzir ela. Só que a qualidade dela derruba. É igual, tipo, você vai enviar uma foto, você tira uma foto, enviar pelo WhatsApp, o WhatsApp, né? Derruba a foto. Daí o Douglas tem tudo ali, então o computador dele é bem, tipo assim, a gente até corre o risco, o computador dele parar na hora, para tudo. Eu der uma queda de energia, alguma coisa.
Então, o computador ele é bem preparado. A vantagem é que, vamos supor, a gente está tocando, o violão está muito alto, eu consigo abaixar só o violão ali do VS, né? O sax não está aparecendo, eu consigo dar uma erguida no sax. Então, e a qualidade, você vai ter você vai ter sempre a mesma qualidade em qualquer lugar. A gente tem que ter uma concentração, né? Sim, mas é gostoso. Depois, no final do show, você vê o pessoal elogiando, né? Agradecendo e tal. Você, é gratificante. É bacana. O legal de fazer pagode ao vivo é que você pode improvisar muito. No nosso caso, a gente consegue improvisar, só que a gente tem que esperar acabar o que a gente está fazendo para tentar improvisar. Às vezes que o pessoal não tem paciência, porque... não sei se você já foi, deve ter ido em algum lugar. Sempre tem um pessoal que fala, a gente vai encerrar. E a pessoa começa, essa saideira. É sempre assim. Então, às vezes a gente não consegue. A gente consegue atender um pouquinho mais. Ou no meio da música, a gente tem que esperar. Ver se a gente tem esse material. Bloco, né? Ver se a gente tem esse material pra gente reproduzir no VS. Se não tiver, a gente vai fazer ao vivo. Se não tiver, também a gente pede pra pessoa que ela entenda, que na próxima vez que ela vê a gente sempre se esforça, né? Pra pessoa, tal música. A gente vai tentar criar. Também não pode ser, como a gente usa o VS, a gente também não pode criar... você pediu uma música, a gente vai ter que criar. Porque, tipo assim... porque é muito trabalho você criar um VS. Então, tem que ser um VS que a gente vai utilizar com frequência. Então, não posso atender você uma música, fazer ela toda produzida, toda como se ela tivesse saído da rádio, e a gente não usar mais. Porque a gente vai perder dinheiro. Então, a gente trabalha em conteúdo. O que a gente não consegue fazer, a gente faz ao vivo. A gente pede, gente, vai ser ao vivo, espero que vocês gostem. E vai funcionando assim, por enquanto tá indo legal. E o que a gente está tentando implementar, foi até uma ideia do Ricardinho, é tentar usar o VS como se fosse um pagode natural, como se não fosse um VS, né? Tipo assim, vai começar uma música, ali já no ouvido da gente já começou o pagode e tal, só que eu fico só no cavaco. Por exemplo, aí o Ricardinho vai falar, manda um sol maior aí fico só no cavaco, mas ali já tá começando, pra gente já começou a música. Então, pra quem tá escutando, parece que é um pagode ali que não tem aquela mecanização, como é que fala? Mecânico, né? O mecânico. Sim. Então, a gente tá tentando estudar, a gente tá implementando isso aí, essa ideia que ele deu e que é bacana, tentar deixar o VS mais natural, né, na verdade, como se fosse um pagode ao vivo. Porque às vezes acaba ficando muito mecânico. É bom, é gostoso de ouvir para quem está recebendo o produto final, mas ele fica muito mecânico. Às vezes a gente está esgotado também porque fica muito mecânico. Então não tem aquele... saber dosar ali. Né? Não tem aquele improviso. Então a gente tem que brincar. Por isso que a gente se diverte muito tocando. Porque se a gente não se divertir, vai ficar muito exaustivo. Por isso que tem muito sorriso, né? Senão vira que nem uma empresa. Você vai estar fazendo um trabalho sequencial ali e uma hora vai te cansar. E por que o pagode é um estilo musical que vocês ouvem desde sempre? Eu sempre gostei de pagode, até desde quando eu vim morar para Taubaté aqui. Como eu não conhecia ninguém, eu sempre fui meio fechado, assim, sabe? Então aí minha mãe viu que eu gostava de brincar ali no cavaco, eu tinha até um pedacinho de madeira com o desenho das cordas do cavaco. Aí ela viu, ela foi e comprou para mim, aí eu comecei a tocar sozinho ali. Aí foi aí onde que eu introduzi, né, no pagode, né? O pessoal do Sorriso Negro me viu tocando ali na calçada de casa, tal, chamou e foi aí onde eu entrei pro mundo do pagode aí. Mas, tipo assim, eu escuto outros estilos, não tenho preconceito nenhum, gosto também de escutar outros estilos. Mas o pagode, o samba ali tá... A gente fala, o pagodeiro ele é muito eclético, ele escuta de tudo. É diferente, não falando mal do outro gênero, mas um roqueiro talvez não escutaria outra coisa a não ser rock. A gente escuta de tudo, porque a gente gosta de música, né? Não que eles não gostem, mas às vezes são mais focados naquilo. É mais focado, a gente escuta de tudo. Então, a gente escuta sertanejo, escuta forró, escuta rap, escuta tudo. Eu entrei na música porque fui criado por meu avô era boêmio, né? Naquela época saía tudo de branco, violão na mão, voltava 3 dias depois. Meu avô era assim, então eu aprendi música com ele, mas eu sempre gostei do gênero, porque meu avô era muito sambista, mas aí você vai crescendo, você tem a parte do Legião Urbana, todo mundo gosta, daí Charlie Brown, daí depois cai pro rap, daí vai. Mas quando eu fui crescendo e vendo que dava para trabalhar com música e tinha algum talento, daí a gente vai, porque a gente sempre começou, que é o pagode, foi indo. Então a gente tentou, né? Eu já tô desde 2001, deve estar um pouquinho mais. Eu vim morar pra Taubaté nessa época, 2001, mas foi onde Paulo, que eu entrei. Tocava? Lá eu brincava com pandeirinho. Tocava, mas tipo assim, brincava, só um pandeirinho, aquele pandeirinho maroto, igual você toca hoje.
Tá, mas é mais ou menos isso aí. Foi nessa época que a gente começou. E o que vocês consideram o seu maior desafio, assim, pra carreira de grupo de pagode de vocês? Uma pergunta boa. É difícil, porque é muita luta, né, pra gente que fica nessa correria. Você vê a concorrência dos grupos, em vez de se unir e ajudar, não, você vê que às vezes a concorrência até atrapalha, né? Aí você vai chegar com um trabalho bacana no estabelecimento, você já está meio até que queimado ali, porque outro grupo queimou, então você fica... Eu acho que é a dificuldade para você seguir ingressar no mercado, sabe? É complicado, é difícil. Mas a gente não pode desistir. E como a gente vem com a novidade, para mim eu acho que o mais difícil é a gente implementar isso que a gente está fazendo. A gente teve uma evolução, não evolução, a gente teve evolução de recepção do público, né? De agenda, né? A gente já tocava por um valor há um tempo atrás, lógico que tem sempre que se valorizar. Então a gente, né, todo mundo, né, é normal, quando você começa a tocar, você tem que aparecer, senão quem não é visto não é lembrado. Então você acaba, não é se prostituindo, mas você acaba tocando um valor um pouquinho menos para tentar retornar isso lá na frente. A gente também fez isso, né, no começo, quando a gente entrou, porque o nosso trabalho ainda proporciona, então a gente tocava por menos, só que a gente ainda conseguia ganhar mais que tipo assim, mais com outro músico, mais com outra banda, porque a gente era só nós três, só que a gente conseguia fazer um X que os três ainda saíam com valor acessível. Daí, tipo assim, daí a gente foi passando o tempo, passou um tempo, falou, vamos melhorar um pouquinho, porque a gente está investindo, o Douglas investiu muito, eu trouxe alguma coisa que eu tinha também de aparelhagem, a gente foi somando, hoje a gente tem acho que quase 20 mil de aparelhagem, o Douglas investiu também numa carretinha, então quando você vai com o contrato Sorriso, a gente já vem padronizado, né? Tem iluminação, tem investimento, tem tipo assim, é um negócio que a gente preza muito também, que é um como é que fala, uma qualidade nossa. A gente preza pelo horário, né? E esse grupo pagode tem muita fama de não ter compromisso com o horário. Tipo, você contratar, o cara chegar 1h30 depois, a gente às vezes sai, vai tocar 2h da tarde, né? A gente chegou até mais cedo aqui hoje, porque a gente já tem esse costume. Então, assim, é às 4, a gente sai de casa 2 horas, porque a gente sempre... Porque acontece imprevisto. Então, voltando à sua pergunta, eu acho que pra gente, hoje que eu acho mais difícil, a gente ganhar a aceitação de todo mundo. Porque às vezes ainda tem, a gente sente que tem esse preconceito, pessoal que olha, os caras lá querem passar a perna em todo mundo, e não é passar a perna, a gente está trabalhando. Só que, tipo assim, é uma ferramenta que está aí, todo mundo pode usar. Tem gente que vai usar mais moderado, tem gente que vai usar um pouquinho mais como a gente está usando. A ferramenta está aí para todo mundo usar. E a gente está trabalhando. Então, eu acho que o mais difícil hoje é se consolidar. Só que a gente está no patamar, voltando no começo que a gente está hoje, a gente está muito melhor do que a gente estava. Não, a gente melhorou musicalmente também, porque o VS acaba te educando, né? Você tem que seguir na linha ali, né? E eu, na época do Vinícius, eu não tocava corda, né? Tipo, já toquei cavaco, violão, só que a gente ficou com quase 1 ano e meio com o Vinícius, e ele, que era o vocalista, tocava cavaquinho, então eu tocava percussão. Então, quando eu chamei o Ricardinho pra gente fechar, eu tive que voltar a estudar, tive que tirar solo, então jogar um WD na mão para dar umas enferrujadas, né? Então, é lógico que, como o Ricardinho falou, lá do começo para cá, a gente deu uma evoluída muito grande, né? Foi... mas o ponto mesmo, voltando à sua pergunta, é essa, é a aceitação. A gente tem bastante mercado em festa particular. A gente trabalha muito e sempre tem... É o que vocês mais fecham. Mais fecham. É porque o estabelecimento, vamos supor, você como o dono de uma casa de show, às vezes, sempre tem por mais que a pessoa... Acho que foi o que aconteceu aqui na Ferroviária, aqui domingo. A moça, ela olhou com uma cara, parecia que ela estava vendo um fantasma. Eu assustei, daí eu fiquei, né? Eu já não consigo fazer isso. Fazer duas mesmas coisas. Eu estava cantando e comecei a prestar atenção nela, sorte que eu não errei a letra. Mas eu vi que ela ficou espantada, ela começou a comentar com a outra menina da mesa. Não é eles que estão tocando. Eu falei, Daí eu falei no microfone, a gente sim, fica tranquilo, a gente está tocando. Por isso que é bom a gente entrar nesse papo do VS para explicar para o público o que a gente faz. Que não é passar por cima de alguém ou tirar vantagem de alguém. A gente está tocando, só que a gente está usando a ferramenta para agregar no nosso serviço. Então, como eu falei, a gente toca muito em festa particular. Já o público de estabelecimento, a gente toca também, só que é bem menos. Mas é um setor que vocês pretendem entrar mais? Tentar a gente mais gosta, mas a gente busca mais, eu acho que mas é porque é o que vocês preferem também. É como eu falo, a sistemática, que tipo assim, que nem como eu falei,
A pandemia melhorou muita coisa. Só que também mudou outras coisas. Antigamente a gente tocava e recebia na hora. Hoje você vai tocar no estabelecimento, você tem que trabalhar conforme a agenda da casa. E a agenda da casa é rotativa, né? O financeiro da casa. Então, se você toca, essa casa funciona de terça a domingo. Ela vai folgar só na segunda-feira. Se você toca na quarta, a semana dela vai fechar no domingo. Daí, talvez, o financeiro dela vai te pagar ou na segunda, ou na terça, ou na quarta. Então, você tem que ficar esperando para receber. E tem algumas casas que, às vezes, não se programam para isso. Né? Que a gente até fica meio chateado, porque você não pode ir lá consumir na casa e falar, nossa, vou receber quarta-feira eu venho aqui e pago. Não existe isso. Só que com o músico, ou com o prestador de serviço tá ali, às vezes acontece. Aí chega lá, nossa, mas foi fraco aquele dia, eu não consigo te pagar. Então, já aconteceu da gente ficar de receber, tocar numa quinta, ficar de receber no sábado e receber na segunda-feira da outra semana. A gente depois tem que tirar do bolso nosso para pagar os músicos. Porque, tipo assim, nós dois, a gente trabalha junto. Então, o prejuízo, o lucro é nosso. Então, a gente trabalha com outros 2 músicos de apoio. Então, eles não fazem parte do nosso temático. Então, eles vão trabalhar, a gente tem que receber. Só que a gente ficou, né? Você ficou numa canseira exaustiva de cobrança do cara, daí um jogando pro outro. Então, hoje em dia, a gente trabalha com estabelecimentos, só que não é tanto. A gente trabalha com estabelecimento que cumpre o que fala. Porque eu falo assim, né, Júlio? Você falou, Júlio, vem fazer uma entrevista para mim amanhã, só que eu vou te pagar um mês, daqui um mês. Tá combinado. Eu te ofereci. Se você falar, não, eu não aceito, Ricardo. Só se você fala, eu aceito, então você está de acordo. Só que chegar daqui um mês, eu não falar nada para você está esperando, vou esperar um mês. Aí passou 4 dias esse um mês e nada, eu não te dou uma posição. Aí fica uma situação chata. Fica aquele amanhã eu pago. Então, é isso que a gente fica meio chateado, não chateado de tocar em estabelecimento, mas tem essa dor de cabeça. A gente às vezes prefere. É cansativo, né, cara? A gente já tem um trabalho cansativo. Porque às vezes quem faz uma festa particular, o pessoal, né, como a gente vai viajar, a gente programa tudo. Então a pessoa já coloca tudo no orçamento dela. Muitas das vezes a pessoa já acerta o valor total ali antes de, tipo assim, que nem eu estava falando pro Ricardinho, a gente tem festa fechada até 2026 já. Então muita gente dessas festas já pagou o valor total. Então ele é casamento, chá de bebê e tal. O pessoal fala, já quero deixar livre, já está pago, já está acertado. Então é lógico que a gente faz um caixa e deixa guardado esse dinheiro para o evento. Mas em comparação ao estabelecimento, é mais cansativo, né? Então, mas a gente precisa, né? Sim, a vitrine. Como estabelecimento também precisa da música ao vivo. Sim. Porque quando o cara coloca, se os caras não precisassem da música ao vivo, ele não colocaria. Porque se você coloca lá, a pessoa que está conversando, está escutando a música, ela vai vendendo mais. Entendeu? Então, como a gente precisa só de festa particular, a gente não vai sobreviver. Porque você não vai fazer uma festa hoje, daqui ao final de semana que vem você não vai fazer outra. Então é rotativo, né? Na verdade, não é rotativo. Então você vai depender. Beleza, uma pessoa da sua família gostou, tem um aniversário daqui 3 meses. A pessoa teve a marca daqui 3 meses. Só que você está daqui 3 meses. Então as casas, os estabelecimentos funcionam assim, ajuda você a preencher o seu mês. Só que, tipo assim, a gente gosta de trabalhar com quem trabalha com a gente, é uma via de mão dupla, né? A gente dá preferência a quem trabalha com a gente. Às vezes até ajusta valor, a gente conversa, porque às vezes eu estou ajudando o estabelecimento, você me ajuda. A gente trabalha assim, você me oferece tantas datas, eu abaixo um pouquinho o valor para você, ou mantenho, ou você melhora um pouquinho em algum gênero. Então, porque só de festa particular o músico não vive. Então ele precisa dos dois, do estabelecimento e assim vai indo. Uhum. E vocês trabalham ou pretendem trabalhar com música autoral? Eu meio que desencantei disso. Também. Na época que a gente começou a tocar, era muito, né? Já vi vários amigos investir muito dinheiro em gravação de CD, gravação de música e, sabe, pagar para a rádio tocar e não ter o retorno, porque é difícil. Investimento muito alto, né? Um tempo atrás eu comentei com o Ricardinho também, né? Até perguntei se ele tinha algumas músicas de autoria dele. Porque o Vinícius, no caso, ele deixou algumas músicas lá, eu até pretendia gravar e tal. Mas é que nem o Ricardinho falou, hoje em dia é outra vibe, né, cara? Outra pegada. Você vê que as músicas hoje em dia são muito parecidas. Sim. Né? Tem uma versão melódica que são muito similares. Então, hoje em dia, você tem que trabalhar com o mercado. Né? Então,
Só que hoje em dia, eu vi um estudo esses dias que a música hoje em dia é um patrimônio um dos mais valiosos que tem, porque se você é um compositor, se a sua música rende, você recebe o resto da sua vida. Lógico que, tipo assim, depende da demanda que ela vai tocar, mas ela tem um mínimo. Vamos supor, se você fez uma música, ela fez sucesso, foi parar na voz do Gustavo Lima. Ela vai vingar um tempo, vai estourar, só que você vai receber direitos autorais dela o resto da sua vida. Então, né, tem uma compositora, filha do Arnaldo Sacomani, que ela falou esse tempo atrás que ela recebe por mês 200 mil só de direitos autorais de música. Deu coisa que ela já fez na época que ela tinha 13, 14 anos. Lógico que vai juntando tudo. Então, é uma rentabilidade boa. Só que a gente não pensa tanto nisso. A gente está hoje em dia tentando se consolidar no mercado, tentando valorizar mais nosso trabalho. Depois que talvez, né, a gente chegar numa linha que a gente tenha retornar tudo que a gente investiu, a gente pensar nesse lado. Porque daí você tem que pensar não só na música, tem que pensar na parceria, porque hoje em dia você tem que pensar em quem que você vai aparecer com você, o que isso vai retornar. Então, às vezes, você fazer só sozinho, eu vou criar uma música. Tem muita gente fazendo audiovisual, né? Audiovisual hoje em dia a gente está pretendendo fazer um também. Só que, às vezes, você não pegar uma parceria ou convidar, que nem, tipo assim, o amigo nosso Maurinho tem muito público em Taubaté aqui na região. Então, a gente vai pensando em convidar parceiros que vão agregar valor. Então, você tem que pensar. Hoje em dia, sozinho, você não consegue fazer nada. Então, por isso que a música hoje em dia é legal, né? Mas não é mais aquele foco, né? Acho que não é da maioria, mas ainda tem muita gente que trabalha com música autoral ainda. Mas a gente acho que vai mexer com isso mais pra frente. Bem mais pra frente. Maurinho já veio aqui. Maurinho veio ver o podcast dele. E quais são as maiores influências de vocês, assim, na música, que inspiram vocês? Cara, a gente é muito do samba, muito do pagode, né? E pega de tudo, que eu creio que é a maioria de todo mundo, né? Que é Fundo de Quintal, que é a escola do samba nossa. Que a gente tem muito também do nosso repertório, tem Fundo de Quintal. E que às vezes o pessoal não vê porque a gente acaba tendo que escolher algumas músicas dependendo do lugar, que às vezes não entra um Fundo de Quintal, ou entra, mas não entra na demanda que a pessoa espera escutar. Mas tem na parte do samba, tem toda essa nata do samba. Daí, tipo assim, tem na linha romântica, que é o que encaixa mais na minha voz, tem Sois Maroto, tem todas essas coisas que encaixam. Então, e fora as outras coisas, né? Que a gente, como eu falei, pagodeiro é muito eclético. Então, a gente gosta de tudo, gosta de rap, gosta de soul, gosta de rock, tem muita coisa. Minha época de pop rock é muito forte. Eu trabalho de Uber, né, durante a semana. Então, no meu carro, durante a semana, eu não escuto pagode, eu escuto pop rock, eu escuto black, eu escuto outra coisa. Então, acho que a nossa diferença é essa, né? Com certeza. Tanto é que o nosso slogan é misturadinho. Né? Então a gente gosta de misturar. Tem na logo de vocês? Tem. E vocês comentaram que tem 9 horas de música, né? De trabalho. De vocês ali. O que a gente vende não entra essas 9. Mas como é que vocês fazem essa escolha de músicas que vocês vão tocar no chão? Tipo, no show. Muda de lugar para lugar? Conforme vocês conhecem as pessoas, como é que funciona isso? Geralmente o cliente ele já chega e fala, como que é o repertório de vocês? Porque eu gosto disso, daquilo. Então, eu não falo repertório, eu só vou escutando o que ele vai falar. Eu gosto disso, daquilo. Aí eu só falo pra ela, com certeza você vai gostar do nosso repertório. Aí eu falo, Ricardinho, aqui é isso, aquilo. Aí eu deixo o trabalho pra ele, né? Essa questão de montar repertório e tal, é sempre o Ricardinho que monta. Então, às vezes a gente tá tocando num lugar, ele montou o repertório, ele viu que não tá colando, ele já muda, Douglas, o seguinte, mudou tal. Aí já começa a mudar, ele começa a se adaptar ao ambiente ali, sabe? Essa mudança vocês conseguem fazer rápido ali no VES? Sim, a gente terminou aquele bloco ali, ele já, Douglas, faz um piseiro aí agora. A gente tem a comunicação gravada, a gente tem a comunicação interna. Que nem, tipo assim, eu tô ali fazendo a apresentação e eu tô vendo, né? Você tem que ver se a pessoa tá cantando porque ela tá gostando. Às vezes uma música encaixa. E só que, tipo assim, a gente também não dá para agradar todo mundo, né? O que a gente sempre fala. Então, tipo assim, a gente vê que agradou aqui um pouquinho aqui, o samba tá agradando aquele núcleo de pessoas. Vamos buscar o outro lá, né? Só que eu não posso ficar no samba o tempo inteiro e deixar o pessoal de lado aqui. Daí a gente toca aqui e vai agradando. Então, o Douglas consegue trabalhar com todas as músicas abertas. Tipo assim, ele consegue, né? Eu falo para ele, Douglas, a gente sabe mais ou menos de cabeça qual que é. A gente tem uma numeração lá e fala, toca tal bloco. Aí, tipo assim, a gente também trabalha um repertório fechado. Que, tipo assim, para o Douglas não ter que ficar ali acionando a música manualmente. Porque no programa ele consegue criar um repertório
a gente aciona ela primeiro ali e se precisar a gente só interrompe, para ela, conversa e volta de novo de onde parou. Só que a gente tem essa dinâmica de conseguir abranger tudo. Por isso que eu falei que a gente tem 9 horas de material ali. Então a gente tem muita coisa. Só que 9 horas você não toca tudo que todo mundo quer escutar. Então tem lugares, vamos supor, que já o público já é voltado para o samba. Então a gente vai preparar um repertório voltado para o samba. Vai ter algumas coisas da atualidade? Vai. Só que daí o misturadinho às vezes não encaixa tanto nisso. Como tem gente que já viu o nosso trabalho e falou, eu não quero que toque misturadinho, não quero que toque sertanejo. Já aconteceu, já. Né? E a gente vai fazer normalmente, só não vai tocar o que a gente vai da escolha da pessoa. A gente tem essa coisa de conseguir atender o público também. Porque tem gente que, tipo assim, que faz muito grupo, que às vezes toca e toca só aquilo. E não tá ruim, tá ótimo. Você contratou a pessoa, ele vai tocar aquilo que ele sabe tocar. Então a gente consegue tocar o que a pessoa quer, consegue tocar o que a gente acha que é ideal para animar uma festa, que nem você vai fazer um churrasco. Você põe uma playlist lá, você põe o quê? Põe de tudo. Né? Por acho que só funk que a gente não faz, né? Ainda. Já teve uma época que a gente chegou a fazer um... Mas tipo assim, você põe de tudo. Então é o que a gente tenta fazer, é agradar todo mundo. Então essa é a nossa proposta. Vocês têm alguma história engraçada ou, sei lá, algum desafio que vocês passaram em algum show? Tem Ei, Jeanzinho. A gente foi tocar uma vez, foi aqui mesmo, né? A gente, depois dessa a gente até mudou a forma de trabalhar. Vocês são de Taubaté? A gente até mudou a forma de trabalhar, né? Porque o Douglas que trabalha com essa parte de fechamento de dados. Quando o pessoal entra em contato, o fechamento vai falar com o Douglas. Então o Douglas ele tem toda uma sistemática. Só que até o recurso que ele usou deu uma enganada nele, porque quando a gente manda festa particular, geralmente o pessoal pega uma área rural, pega um salão longe. Então acontece, como a gente adquiriu uma carretinha para não ficar danificando o carro, nem colocar tudo no carro, a gente vai no carro só, aí o dono sempre verifica a condição da estrada, se é subida, se é descida, porque a carretinha é pesada. Então, ele até no dia ele conferiu, né, pelo negócio do Google, só que ele não conseguiu ver mostrou a inclinação. A inclinação do negócio. Era então, como se fosse uma serra do Batuba. A gente foi tocar ali pro lado do Piracuama, né? A carretinha a gente foi tocar pelo lado do Piracuama, ele entrava na estrada de terra e vai embora. Daí a gente chegou, daí era uma curva acentuada e tinha que subir. Aí na hora que a gente virou na curva, dava pra ver o espaço onde ia ser. Um espaço bonito, uma vista maravilhosa até. Só que o carro não subia. Você vê que os convidados não estavam conseguindo subir. Exatamente. Lá. Daí a gente falou, não vai dar. O carro foi, voltou, a gente parou. Aí se engatou a carretinha, a gente travou ela lá e foi. Daí o dono teve que vir com a caminhonete, alguns convidados que tinham carro preparado com tração na roda. E a gente foi tentando levar alguma coisa para cima. E até teve uma situação, né, que é um ponto ser engraçado. Subir no morro com os instrumentos na mão. Daí a gente tava subindo, só que, tipo assim, o pessoal tava atrás de nós. Então a gente falou, vamos deixar ele subir, a gente ajuda. Aí foi nós três empurrar, né? Tinha um outro amigo nosso que hoje não faz mais parte. Daí ele foi empurrar. Daí tava eu de um lado, o Douglas do meio e ele no meio. E a gente foi empurrando, só que chão de terra, um sol do meio-dia. A gente foi empurrando. Um carro pesado da tração, eu só vi o Jean sumindo. O Jean sumiu aqui do lado. Aí ele foi, o braço dele caindo, ele foi rolando para baixo. Só que a gente não podia largar o carro, senão o carro descia. Assim, empurrar, o carro foi. Daí, nisso, ele sentou lá, começou a passar mal, caiu a pressão dele, num sol do meio-dia. Daí a gente ficou. Daí a gente até brincou, porque a gente ficou lá em cima, depois que a gente conseguiu subir tudo, né? Daí ele sentou, demorou uns 40 minutos para ele se recuperar. Tomou água, coitado. Porque, tipo, às vezes a gente sai muito cedo de casa, você não se alimenta direito e a gente está preparado para isso também, né? Então você vai para oferecer um serviço, aí chega lá, tem lugar que a gente tem que trocar de roupa, porque não dá, a roupa que a gente vai não tem condição. Daí essa história foi que ele sumiu, daí a gente brincou, atormentou ele o show inteiro. É um nervoso, né? Atormentou ele o show inteiro por causa disso, entendeu? Mas foi engraçado. A gente até filmou, porque a gente estava tocando, né? O Douglas pegou com o celular dele e buscou onde estava a nossa carretinha. Tava lá embaixo. Tipo, assim, muito longe, no Zoom. Exatamente. Então, tipo assim, essas são situações que infelizmente a gente passa. Então por isso que a gente sempre pergunta. Se alguém entra em contato com o Douglas para fechar uma coisa e falar, beleza, onde vai ser? Tem morro muito alto? Tem morro. Tem uma vez que a gente perguntou também, não. Teve o penúltimo,
rolo que deu aí foi... Teve com o rapaz, A gente teve que entrar em com a caminhonete contato. 4x4 e... Pra puxar, porque senão a gente não Senão conseguia não. fazer a festa. Caramba. Eu parei, liguei pra dona da festa, falei, a gente não vai conseguir, a gente tá aqui, mas tô vendo no GPS que é só eu virar a rua, mas eu não vou conseguir. Aí veio com a caminhonete pra poder ajudar a gente. Mas é complicado, Acho que essa foi uma das mais engraçadas que a gente teve. Foi. E quais são as maiores recompensas de trabalhar com música? Tanto e em equipe também, né? Que vocês trabalham juntos. Cara, eu acho hoje, assim, a gente não pode ser hipócrita também. Como a gente fez esse formato, trabalhar com essa sistemática, hoje o financeiro nosso ajuda. Não é o que a gente estima, porque a gente investiu muito, principalmente o Douglas, investiu muito mais que eu. Então a gente espera um retorno, né? A gente até fez um cronograma esse mês para diminuir um pouquinho mais a nossa porcentagem, para conseguir investir mais uma coisa e ter mais retorno. Só que, tipo assim, a gente consegue hoje em dia. Hoje eu falo que a música é 70% da minha renda, 80% da minha renda. O Douglas ainda trabalha na empresa, ainda trabalha, ainda sofre com isso ainda de às vezes ter que trabalhar cansado. Mas hoje a música dá tipo assim, lógico que tipo assim, a gente também não pode sentar em cima da bola e falar que vai viver disso depois da vida. Pra gente até conseguir viver disso depois da vida, tem que sempre estar em busca, porque senão uma hora você vai estacionar. Então acho que hoje em dia o financeiro e querendo ou não, a música pra gente é uma fuga, né? É onde a gente se diverte, a gente gosta de fazer, né? Em alguns lugares que a gente vai, a gente ainda tem a possibilidade de beber, de comer. Então é gostoso, é um trabalho remunerado que a gente tem, sem imposto praticamente, porque a pessoa que está te pagando, você não tem quase nada de imposto para pagar. Então, acho que é isso. E ver, sabe, a gratificação de quem está no final, o pessoal vindo agradecer. A gente tocou no casamento esses dias, nossa, noivo veio agradecer. E dali já começa, né, que o Douglas mexe também com a parte social do Instagram ali, já vê que desce aquela lista de pessoas seguindo nosso trabalho. Então, acho que isso é um ponto gratificante nosso. Que tá aí, né? A gente está buscando mais. Tem aquela frase, né? Trabalhe com o que você gosta e Sim. não você trabalha, uma coisa assim, né? Então, é gostoso, tipo assim, porque a gente faz, né? Às vezes é cansativo. É isso que eu ia falar agora. Às vezes é cansativo, às vezes você perde uma reunião de família, um aniversário do seu filho, um aniversário do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, porque você tem que trabalhar. Que nem a gente tocou agora, foi domingo passado, agora a gente tocou aqui, a gente já tava pregado, porque a gente já veio tocando de quarta-feira, de terça, né, que a gente tocou, né? Então, mas tipo assim, a gente saiu daqui pregado mesmo, cansado, você chegou em casa, tal, dormiu, descansou, você acordou, eu particularmente, eu já tô pronto pro próximo, eu já quero, já não vejo a hora de chegar, então é algo que é gratificante pra gente, sabe? Você tá cansado, tal, mas faz parte, você descansou, acordou, pô, já quero de novo, então é algo que é gratificante pra gente, né? É gostoso. E o que a maioria das pessoas não sabe é que o pessoal acha que a gente vê a gente tocando, com tudo pronto, o som passado, a gente tocando, acho que tem uma estrutura por trás. Não tem, a gente que acorda cedo, a gente que monta, a gente que desmonta, a gente que faz tudo. Então, além do... a pessoa fala, fica mais um pouquinho. Só que, tipo assim, se for ver, ainda mais o Douglas, que ainda tá numa empresa ainda, é uma carga horária. A gente sai às vezes 10 horas e finaliza o serviço 8 horas da noite. Então dá quase 7, 8 horas de carga de trabalho. E a gente que faz, a gente até estava conversando com ele, a gente saiu daqui da Ferroviária esgotado. E sorte que, né, que é um horário que é confortável, a gente saiu, dá para descansar, aproveitar para começar a segunda-feira bem. Mas a gente estava pensando na possibilidade de ter alguém, uma mão de obra, uma pessoa para ajudar a gente. Porque, né, a gente está buscando isso, né, conforme o patamar for crescendo, a gente consegue implementar algumas pessoas para fazer essa parte braçal, que também não é um absurdo. Só que, tipo assim, a gente ajuda muito, né? Só que a gente monta, a gente desmonta, a gente, né, às vezes a gente não consegue... Tem que dar atenção. Às vezes a gente nem consegue dar atenção pro público, porque a gente tem que desmontar ou montar a situação. Então, é isso, mas é gostoso. Não vou falar que não é ruim, não, é gostoso, mas cansa igual como se fosse trabalhar. Às vezes é que nem eu que trabalho mais no ramo do Douglas, eu fico mais cansado ainda. Eu ainda consigo tirar um dia de folga, né, porque eu sou autônomo, mas às vezes no final de semana a gente toca 3 vezes, sexta, sábado, domingo, e a gente segue esgotado. Tem vezes que a gente toca 2 no sábado. 2 no sábado, 1 na sexta, daí pegando no meio da semana pra frente dá 5, 6 toques. Tipo assim, daí você pega no final do mês, no final de semana,
pensando no financeiro, dá um dinheiro legal. Só que não é só dinheiro, né? Você tem que pensar na sua saúde, às vezes na saúde. A gente não é mais novinho também. Né? Mas é gostoso, não é ruim não. E o que vocês gostam de fazer no tempo livre de vocês? Quando estão trabalhando, tocando? Por incrível que pareça, o tempo livre eu leio o computador e fico mexendo com música. Trabalha muito, ele é bitolado. Ele é workaholic. Eu Tá gosto ali o de tempo ficar todo. criando, às vezes eu mando pro Ricardinho, o que você acha de montar isso e tal. Então eu gosto de ficar montando essas coisas. Eu gosto de jogar videogame, gosto de jogar basquete, apesar de meu corpo não tá aguentando mais, né? Jogar uma bola. Mas o que eu tenho feito mais é descansar mesmo e ficar em casa, às vezes jogando videogame, mexendo no celular, ou criando algum material mesmo pro grupo. Só que o Doug já é mais focado nisso, o Doug não consegue descansar. E qual que é a maior lição que vocês aprenderam com a música? Cara, não desistir, cara. Não desistir, porque... Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com a música. Tipo assim, que queria estar rendendo pra mim. Que o pessoal fala assim, você tem que trabalhar com o que gosta. Eu sempre gostei de música, mas eu nunca achei que a música iria estar dando esse retorno pra mim, igual tá dando agora. Então, como eu falei, é não desistir. Porque, tipo assim, que nem o Maurinho. Tem o Maurinho, tem o Rick Araújo, tem o Fabiano, que era daqui de Tremembé, tocou muito aqui em Pinda, que era do Dileta. Nós somos praticamente da época deles. E o Maurinho, né, eu fiquei um ano trabalhando com ele, 1 ano e meio. E tipo assim, se eu não tivesse parado no período que eu parei, fiquei quase 8 anos parado, sem tocar, eu poderia estar como o Mauro, tipo assim, consolidado com o nome dele, que nem tem o padrinho do meu filho, que é o Rick Araújo. Então a gente tocou tudo junto. A gente tá pra agendar pra ele vir aqui. Então, eu fico feliz pelo Mauro, pelo Rick, que hoje eles estão trabalhando com o nome deles. Então hoje eles trabalham só com a música. E, tipo assim, eles não estão... Tipo assim, lógico que não é uma maravilha, não ganha rios de dinheiro, mas hoje eles conseguem viver disso. E a gente está buscando também essa independência. Lógico que eu falei, a gente não pode parar, estacionar, só porque está ganhando X aí, ou tá legal, que não pode estacionar. Então a gente quer chegar no patamar. Por enquanto, a gente está nessa pegada. Então, o que eu falo que a lição que a gente tem é não sei porque é algo que você gosta, algo que às vezes Deus te deu um talento que você pode exercer, e é gratificante você ver no rosto da pessoa que a pessoa está feliz, está cantando, às vezes a pessoa quer escutar uma música, às vezes a pessoa está sofrendo por desilusão amorosa, às vezes até racha ruim da música que está tocando, mas depois ela canta, se emociona, né? Manda um áudio pro ex, mas depois você vê essas histórias, isso é gratificante. Eu acho que é maneiro. Então, a gente está no caminho. Então, a gente foi, né, que nem eu tenho minha companheira, o Douglas tem a companheira dele, e a gente vê para que os terceiros que estão atrás de nós, não é fácil também. Que é uma vida que, né, para filho, para esposa, para namorada, não é fácil. Conviver com uma pessoa que trabalha com a música. Entendeu? Então, a gente agradece muito às pessoas que estão do lado da gente, e então a gente fica feliz por não desistir disso, né? Eu já pensei em existir, o Douglas também com certeza já pensei, porque entra naquele fato da música, que você pergunta, por que não trabalho com música? Porque muita gente enfiou muita cara nisso de música e achar que vai ganhar a vida, vai sair o mundo. Porque acontece, né? A gente vê vários casos, menos é mais. Acontece, só que tem muita coisa por trás. Tem a sorte, só que tem muita gente por trás também que mexe os pauzinhos que as coisas funcionam. Você pode dar uma sorte, a gente sair do podcast aqui e estourar no Brasil, maravilha. Só que não. Então a gente, muito tempo atrás, a gente perdeu esse brilho. Então a gente tocava mais para fazer um dinheirinho e para se divertir. Às vezes até gastava o dinheiro que a gente ganhava, já gastava ali mesmo, tomando uma cerveja ou comendo alguma coisa. Então hoje em dia a música está proporcionando uma qualidade de vida para gente. Uhum. Então acho que esse é o caminho. A gente está no caminho certo. Com certeza. Bruninha, eu pedi pra você abrir o Instagram deles aqui, pra gente dar uma olhadinha no som deles. Eu não mandei o link, mas é fácil de achar. Ah, já achou. Tem algum vídeo aí que vocês queiram abrir? Olha, esse aqui que é o primeiro aqui, a gente tá com formato com a bateria, né? Que esse é o formato que a gente vende completo. Que a bateria, como o Douglas falou, ela traz essa realidade pro show. Então ela encaixa muito bem com o VS. Uhum. Entendeu? Não que os nossos instrumentos, que nem eu tô tocando pandeiro, o Douglas tá ali no cavaco, não que esse instrumento não encaixa. Só que ele encaixa, só que a bateria ela se encaixa e ela acrescenta mais ainda. Então ela dá essa energia. Então quando a gente faz um show, quando a pessoa contrata o grupo, a gente sempre fala, ó, tem esse formato e esse formato. Com a bateria, com certeza, dependendo também se a pessoa pode, né? Porque a bateria, querendo ou não, faz um barulho a mais. Uhum. Então, ó, você pode, o seu espaço pode ter uma bateria, você tem condição de contratar, vai porque a experiência vai ser bem melhor. Uhum. Não que só nós três não seja legal. Aqui tá uma experiência que a gente trocou na Coevo,
O pessoal se divertiu muito. E tava só nós 3. Sem bateria nesse É, jogo. porque o VS ele traz essa experiência, né? Você consegue trazer uma energia e a gente vai em cima disso e vai embora. Nesse formatinho cabe em qualquer canto também, né? Cabe, então. Não precisa de Tem, muito tem, espaço. tem às vezes até que o contratante até pergunta quantos integrantes são. Porque o difícil de trabalhar com grupo é isso. Às vezes está um grupo com 5, 6 pessoas, são 5, 6 indivíduos diferentes. Então, às vezes, né, eu dou somos muito parecidos na forma de trabalhar. Só que a gente não é. Às vezes a gente tem que contratar alguma pessoa, que a pessoa está sendo contratada, só que às vezes você tenta impor limites, porque você está entrando numa casa de uma pessoa, você está ali com familiares da pessoa, com filhos, com filha, esposa. Então, dependendo da pessoa que você está levando ali, a pessoa fica meio assim, às vezes a pessoa passa porque tem lugar que a pessoa oferece uma bebida para você, tem gente que extrapola. Então, quando a gente oferece esse formato, 3, legal. Então a pessoa já acha que, às vezes até porque tem gente que tem o cuidado de chegar ali e oferecer de tudo pra gente. Chega lá, tem bebida, tem comida. Às vezes chega lá, tem até o cooler de vocês está separado ali. Só que às vezes uma pessoa de 7 pessoas, para custear isso fica muito caro. Então a gente chega a um formato assim, então acho que enquadra em tudo, né? Enquadra em tudo e fica bacana. E qual que é o maior sonho do Pagode de Sorriso? Olha, crescer mais e mais. A gente está no caminho, está tendo muita repercussão, graças a Deus. Incomodando alguns, mas tá aí, a gente está trabalhando. O que a gente aprendeu muito é não se desmerecer, não aceitar qualquer coisa. Que negócio, não adianta você também aceitar tudo que te oferece e depois, você não ser valorizado. Então a gente está procurando, a gente está, querendo ou não, né, para todo mundo, né, o mês de junho, julho é muito difícil por causa do frio, do inverno, quase ninguém sai, né, o pessoal procura outras coisas para fazer. Agora de comer com piscina, né? Então, a gente superou esse mês, não foi ruim, a gente conseguiu a diversidade, só agora chegou, né, finalzinho agora de julho, agosto, setembro, novembro, a gente já está com uma demanda, graças a Deus, muito boa. Aqui é uma homenagem que eles fizeram para o Vinícius, né? O Douglas. Esse aí fez uma... Vinícius foi o que faleceu recentemente. Ele gostava muito de cantar essa canção do Padre Marcelo, essa música? Saiu o Belo regravou. Acho que o Padre Marcelo regravou Ele essa cantava, música. acho. E a blusa é a foto dele. Isso, Vinícius Medeiros. E muita gente não sabe, a pessoa que está cantando essa música, eu fiz um convite, e ele não é cantor nem nada, é o irmão dele. O irmão dele... Muito parecido com ele, né? Tem a Aline também, que acompanha a gente desde o começo. Felizmente ela perdeu a mãe dela A recentemente inspiração também. do Vinícius é o Xandão aí, culpa do misturadinho. Seu irmão dele parece muito com ele. Ele não é cantor, mas até que... Sim, sai nossa, bem. ele representou bem pra caramba. É que o Douglas já estava fazendo esse projeto antes até de eu entrar, né? Quando ele finalizou, já tinha convidado todo mundo. Na verdade, esse aí foi o start para eu voltar a tocar essa gravação. Porque eu tava decidido, mas eu falei, vou vender tudo, vou parar. Aí o pessoal falou, não, continua tocando e tal. Aí eu falei, cara, eu não tenho mais pique. Daí, como eu gosto de mexer com gravação, essas coisas, eu falei, vou gravar uma homenagem para ele. Aí depois disso daí eu comecei a ter contato com um músico, até esse aí, o Tcheco. Eu nunca conheci pessoalmente, conheci pela internet, assim, então eu comecei a conhecer várias pessoas aí que eu não conhecia, né, no mundo da música. E me ajudou a gravar, a fazer esse projeto aí. Aí depois disso eu fiquei com vontade, falei, não, agora eu quero tocar. Despertou alguma coisa. Exatamente. Aí foi onde eu fiz o convite pro Ricardinho, apresentei para ele, né, o formato, a ideia que eu tinha de fazer. Então aí... Tem uma história muito engraçada que eu acho até que não é nem coincidência. Né? A gente começou, né, na época que a gente formou, o Douglas me convidou, era eu, ele e o Jean. Aí cada um ia com o seu carro, com a sua condução. Aí, né, enfiava tudo dentro do carro. E o Douglas começou a procurar. Ele tinha uma motinha lá um pouquinho mais simples. Falava, vou tentar arrumar uma carretinha. Né? Essa história é até muito engraçada.
Aí ele começou a correr atrás, né? Falou com a esposa dele, ia vender a moto, passar a moto para pegar a carretinha. Aí achou a carretinha, que é hoje que tá com a gente. Né? Hoje ela tá modificada um pouco, mas é que tá com a gente. Mas quando eu vi, eu falei, nossa, essa aqui é perfeita, Não, porque já era um baú, já era tudo arrumadinho, certinho. pintadinho, porque às vezes a gente tava procurando uma para reformar e para melhorar do que a gente Já queria. tava no jeito. Ele já achou ela arrumadinha. Aí, beleza, não era longe de onde que ele morava, procurou. Oferecia a Só moto. que, só que o cara, infelizmente, ele não queria moto. Ele queria o dinheiro, porque ele precisava fazer um negócio. Ele falou, não, se não for dinheiro, não vai dar. Aí o Douglas, nossa, não é possível, achei o negócio que eu queria, do jeito que eu queria, não dá certo. Aí ele anunciou a moto dele, no outro dia a moto vendeu. Olha que rápido. Não, Daí ele foi lá e pegou Você à dinheiro. noite de manhã já tinha um monte de mensagem. Daí ele foi lá, pegou dinheiro lá, cara, deu certo que vai pegar, legal, tal. Daí ele falou, você vai usar pra quê esse trabalho com alguma coisa? O cara trabalhava com Com obra. obra e tudo. Daí ele falou, não, eu sou músico e tal. Daí, você toca? Eu toco. Eu toco pagode. Tinha um primo meu que tocava pagode, infelizmente ele faleceu. Nossa, era parente. Caraca. Que era parente do Vinícius. Aí a gente pensa que até foi o Vinícius que mexeu os pauzinhos lá em cima para dar certo. Pra gente hoje é uma das nossas ferramentas, né, da nossa estrutura, que é a carretinha, né, o Douglas até personalizou ela, então, né, até os nossos amigos, quando a gente passa na cidade, você fala, o Pagode Sorriso tá em Tremé, tá em Caçapava, porque até o logo, né, do Pagode Sorriso é bem colorido, né, tem até aqui no copo, então, essa história da carretinha foi um negócio que, quando o Douglas falou, ele falou, você acredita que o cara era primo do Vinícius? Então, foi uma história bem legal. É bem estranho, né, cara? Na hora que ele falou, eu falei, caramba, cara, eu não acreditei. Certo. Porque às vezes você procura uma coisa e ela não se concretiza assim de cara. E foi muito rápido, deu sorte. Não envolvia só comprar, né? Vender Tinha a moto, moto. sabe? Então foi uma coisa interessante pra gente. Então agora a gente vai pro nosso bate-volta. Ah, Um bate-bola, Deus. Como eu Chama falei, você. vocês podem... pode os dois Comigo, depois- responder. Um artista que vocês sonham dividir o palco. Cada um pode falar um também. Poxa vida, cara. nacional ou pode ser? Qualquer um, nacional, internacional. Eu sou Cara. muito fã, né, da linhagem que eu gosto de cantar, que é o Imagina Samba, e hoje o vocalista não tá mais, né, que é o Suel, e até deu o nome do meu filho chama Suel por causa do cantor. É um cara que eu gosto. Tantos outros também, né? Não é tão estourado nacionalmente, mas eu gosto muito do som dele. Cara, tem E outros muitos sambistas aí, também, né? tem vários Sim, sambistas tem, também. é que até crucifica, né, a gente falar um som, não dá. né, cara? Que nem eu gosto muito do timbre da voz do Belo e tal, mas tem muito atrás dele, assim, tem bastante bagagem, né? Que nem o Chiquinho dos Santos, que fez... Chiquinho dos Santos, muito bom. Putz, compositor que fez as músicas que o Belo canta também, algumas dele. E não que não aconteceu, a gente já tá na vida desde... eu já abri vários shows, né? Em Taubaté, então já dividi palco, Vitor Moleque, Muricy Brandão, Jorge Aragão, então a gente já teve enormes prazeres de conviver com essas pessoas. Mas hoje uma pessoa que talvez eu gostaria, que encaixaria no nosso trabalho, seria ele. Qual a música que vocês mais gostam de tocar juntos? No nosso repertório? Isso. Cara, Eu gosto da bagunça. tem... Eu gosto quando o Ricardinho fala que é hora da bagunça. Daí... porque a gente tem uma linhagem lá, que a gente montou uma sequência, que a gente faz duas músicas sertanejas que são um pouco românticas. Né? Daí tem gente que gosta, tem gente que já não tá naquela vibe romântica. Daí fala de amor, né, pessoal? Daí eu brinco, né? Pronto, a gente falou de amor pra agradar quem tá de amor. Mas a gente também tem brincadeira pra quem quer bagunça, pra quem tá na pista. Daí vem uma sequência de música que já interage, a galera dançar. Então é essa parte que a gente se descontrai mais. A gente dança, até tenta, né, dançar. Tenta dançar, mas é legal. E que música não pode faltar no repertório de vocês? Hoje é Pedro Pitoca? Pedro Pecado. Pedro hoje. Pecado. E... Que é que tá estourado, né? Que foi bateu o número 1. Não, a gente toca em todo lugar, o pessoal. Às vezes a gente já tocou ela, o pessoal, mas cheguei agora, eu quero ouvir. Aí tem que tocar de novo. Pagode no churrasco ou no barzinho? Eu prefiro o churrasco. Churrasco. Faz tempo que a gente não consegue fazer, mas... Vocês já ouviu? Eu ouvi hoje até um post do cara, você tá sumido. Não te vejo mais, né? Daí o cara escreve, foi até o Carnaval que postou. A última vez você só me vê se me contratar. Porque hoje tá difícil, a gente não consegue. Que bom, né? Que bom. Graças a Deus. Mas não tem nada melhor do que você fazer um churrasco
sem compromisso nenhum, e cantar o que você quer, o que vem na cabeça, é muito bom. Eu acho Faz que podia tempo. ser a resposta, mas vamos perguntar. Uma comida que combina com pagode. Ó, tem feijoada. Tem feijoada, churrasco. Eu imaginei churrasco. Churrasco é gostoso, eu gosto. É que ultimamente a gente tá tocando mais feijoada, né? Não sei se é por causa do frio. Né? No frio sempre a feijoada encaixa bem. Se não fosse pagode, qual estilo que vocês fariam? Reggae. Eu mandaria um reggae. Eu talvez um MPB. E por último, se pudessem escrever a essência do grupo em uma única palavra, qual seria? Alegria. Legal. Então agora a gente vai para o nosso joguinho de encerramento. Sim. Pedir para o pessoal colocar a roleta aqui. Temos opções de jogos e aí o que parar a gente faz. Adivinha a música. Vai fazer esse jogo com música, sacanagem pra mim, mas vamos lá. Adivinha a música, o nome do jogo, então nossa turminha ali separou algumas músicas instrumental e a gente tem que adivinhar qual que é. São quantas músicas? 5. Então, quem souber primeiro, fala. E aí, 5 músicas não tem como empatar. Apesar de eu achar que não vai ter nem chance de empatar, mas tudo bem. Vou deixar ela ganhar. Pô. Não, tem que ser justo. Vamos lá. Pode ir primeiro? Pode. Putz. Isso é do... Sinônimo. Ah, Eu sou ruim de nome de música, viu, cara? Fala é pra o você. nome da música ou do cantor, né? Vai, Atitudezinho Chororó. Eu só lembro que é a Ana Castela que gravou. Pode ir? Ó, Burguesinho. Jorge, opa. Não ia adivinhar. Isso aqui é fácil. Bote azul. Foi muito rápido. Sinais, Lua Santana. Essa eu não ia saber, não. Eu percebi no olharzinho da Bruna. Falei, ela vai botar. Vamos lá, a última agora. Percebi que era Lua Santana só no olharzinho. Se eu errasse essa, eu não ia me perdoar nunca. Essa é Tim Maia, É. a música eu não sei. Tá 2-2, né? Pra você voltar. Quero dinheiro? Pronto, agora tá 3. Ah, pelo menos não perdi de 0. Ai, que legal. Pelo menos não perdi de 0, já tá ótimo. Eu achei que ia ser de lavada. Então, antes da gente encerrar o programa, eu queria passar pro pessoal aí que tá acompanhando nossa agenda semanal de eventos aqui do clube. Neste sábado, nós temos o Boteco Sertanejo aqui, a partir das 4 da tarde, com Cadu Santos e Maldonato. O ingresso é R$20 para você que não é associado do clube e quer vir curtir o sertanejo aqui com a gente. Então, só vim aqui que os portões estão abertos. E queria agradecer a vocês também pela presença aqui, bater esse bate-papo bem gente legal agradece. aqui. A gente que Muito agradece. E como de costume, né, Ricardinho? Como a gente gosta de fazer nos aniversariantes, que A a gente gente tem toca. uma lembrancinha pra vocês também. Eita! Só não pode dar briga. A gente não sabia que ia ter mais gente aqui, que senão, entendeu? Então, Uma lembrancinha Ai, pra você. vocês. Aí, pode abrir e fazer inveja, como o Ricardinho disse. você fala, pode causar intriga. Preferência do apresentador. Faz inveja aí, todo mundo. Olha só, menino. Né? Deixa eu ver. Qual câmera, moça? Aqui. Um copo personalizado. Já vou deixar ali na minha mesa já. Diretoria não pode ver, senão eu vou ficar com inveja. Obrigada, meninas. Adorei. Isso. E, Cuidado que a gente tem. com as pessoas. e esperamos vê-los novamente aqui no clube Sim. também, com certeza. Ainda mais agora, verãozão. Né? O clube Isso, volta tem muita coisa. a A ficar gente falou com a agitado de diretoria no novo. final de domingo, eles têm muita coisa boa para preparar e vão incluir a gente. Com certeza. Já deixaram claro. Então, novamente, muito obrigada. Obrigado, Júlio. Júlio. Obrigado. Também agradeço a vocês que acompanharam aí o episódio de hoje. E a gente tem um encontro marcado na semana que vem em mais um episódio do Pode Papo Ferrou. Até lá!